Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um episódio do Mesa de Produto. E hoje eu estou aqui com Marcel Almeida. Seja muito bem-vindo, Marcel. Opa, obrigado, Farina. Prazer. Marcel vai estar de co-host hoje, mas a gente também tem uma presença ilustre aqui do Alex Soares, especialista em design e neurociência, mas também designer da TOTOS, né? Exatamente. Obrigado aí, pessoal, pelo convite. É um prazer estar aqui. Muito bacana. E a gente vai bater um papo hoje sobre exatamente design e neurociência, um tema super bacana. Vou começar pelo básico, Alex, para você conceituar para a gente, em poucas palavras, o que é a neurociência. Legal. A neurociência ela é uma ciência que estuda o nosso sistema nervoso, seja quando a gente olha para o nosso interno, né, para os nossos pensamentos, mas também tudo o que se comunica ali no nosso corpo e com o externo também. Então, praticamente o nosso todo, né? E esses estudos, eles vêm ganhando notoriedade porque ele também nos dá algumas visões do nosso comportamento humano sobre vários aspectos, sobre a interação no nosso dia a dia com as pessoas ou mesmo a interação com um produto digital, por exemplo. Então, é uma ciência que está cada vez mais à tona, não que as pessoas já estão pegando e colocando eletrodos na cabeça um dos outros e fazendo estudos nas empresas, embora tenham empresas... Tem teste assim, já tem esse tipo de coisa. Não aqui no Brasil, digital, assim, né? Sim, tá. Já tem nos Estados Unidos, já tem empresas que investem nisso e investem também em pesquisadores. Para olhar para a evolução de produto. Né? A próprio Google hoje já investe, tem até um neurocientista que é daqui do Brasil, o nome dele é André Souza, e ele trabalha no Google fazendo pesquisa neurocientífica para que isso impacte depois ali nos produtos, para gerar insights. Né? Então, basicamente é isso, é uma ciência que estuda o nosso sistema nervoso, que olha muito para a área da saúde, mas que também hoje já reflete em outros aspectos, como criação de produtos digitais. Que legal. Uma dúvida rápida, esse profissional geralmente é uma pessoa mais da medicina ou da psicologia? Dá para você tirar insights da medicina, mas geralmente acaba focando um pouco mais na área da psicologia. Não que sejam a mesma coisa, não é sinônimo do outro. A psicologia se soma à neurociência, né? Então, você consegue entender muito através da anatomia, e aí a gente está olhando para a neurociência, e aí faz reflexões sobre pensamentos através da psicologia. Para fazer uma analogia bacana, é como se fosse o back-end e o front-end. Tá. Eu pensei em hardware e software, mas acho que back-end e front-end faz mais sentido. E acho que também uma outra pergunta de abertura, para a gente finalizar a abertura, e aí a gente vai para o nosso papo. Acho que a pergunta mesmo para guiar a nossa conversa aqui é: dá para usar esse negócio no dia a dia mesmo de design ou é coisa de pesquisador lá do Google, etc? Dá, eu acho que a gente está evoluindo para isso, está tendo uma maturidade maior, porque até então, né, o design ele era muito reflexo da gente pensar em estética. Né? Então, quando você vê um carro bonito na rua, você fala, nossa, que design bonito. Né? Então, é comum. E aí vem amadurecendo o design, não só aqui no Brasil, mas no mundo todo, abrindo espaço para a gente entender mais sobre o comportamento das pessoas. E aí, através disso, a gente começa já a ter a psicologia intrínseca, na parte de pesquisa do comportamento, e as neurociências também ganhando espaço nisso. Né? Então, tem uma disciplina que a gente chama de design comportamental, que traz muito desses insights, e aí a gente pode aproveitar desde a academia, isso é legal também, porque a gente traz a academia para estar mais próximo do mercado, que é algo que até então era bem distante, e a gente consegue somar isso através de estudos científicos. Então, na pesquisa, por exemplo, que a gente faz hoje em design, a gente tem as pesquisas secundárias. Então, dá para a gente já trazer artigos em cima disso. E na hora que a gente também está fazendo outros experimentos, como um teste de usabilidade, como a própria ideação, a gente tem momentos de interação referente ao comportamento humano que a gente pode também trazer esses insights. Então, a pesquisa está em vários momentos de um processo de design que a gente pode explorar a questão do comportamento humano, e aí esses estudos neurocientíficos, por exemplo, a gente pode trazer. Logicamente, empresas fora do país hoje já tem até uma maturidade maior de ter equipamentos, de conseguir fazer experimentos de fato para conseguir já extrair esses insights. Hoje a gente consegue já aproveitar os artigos. Tomara que em breve a gente consiga ter ainda mais investimento para ter essa maturidade maior na hora de trazer a neurociência à tona. E Alex, essa união de neurociência com o design acontece com outras áreas também? Então, por exemplo, neurociência com marketing, neurociência com produto, não sei se tem, neurociência com, sei lá, com todas as outras áreas, também existe? Sim, existe. Eu acho que o marketing vem até antes do design já utilizando isso, né? Eu esqueci o nome agora da feira, mas tem uma feira referente a supermercados na Europa, é Euroshop, eu acho, se eu não me engano o nome. E eles fazem muito desses insights de neurociência junto ao marketing, né? Tem até um estudo que é super famoso que eles fazem sobre gôndolas e iluminação.
Então, conforme for o tipo do produto ali, por exemplo, o hortifruti, eles colocam uma luz mais esverdeada para deixar o alimento ali um pouco mais vistoso. E aí as pessoas, na hora que estiverem passando pelaquela gôndola, elas conseguem olhar para aquilo e ficar com vontade de adquirir aquele produto, né? Porque você consegue trazer ainda mais... deixar mais evidente aquele produto. E aí a pessoa já ativa memórias afetivas referente àquilo e pode ajudar a adquirir o produto, né? Isso eu estou falando de um exemplo um pouco mais simples, mas é utilizado em tudo, né? Inclusive em campanhas de promoções e tudo mais, é muito comum o marketing utilizar esse recurso. Muitas vezes usam e nem sabem quem usa também, viu? É porque copia de alguém, né? Fala, não, pô, todo mundo que faz isso aqui faz um tom mais escuro, umas fotos mais escuras, então vamos fazer também. Mas, no fim das contas, a neurociência explica o comportamento até da pessoa criativa, não só do usuário. Né? Perfeito. Faz bastante sentido. E você tem, imagino que você tenha alguns, né, cases brasileiros, assim, que você participou, ou que você conversou com alguém, que você viu a pessoa usando intencionalmente, né? Porque acho que sem a intenção, de fato, copiando, se inspirando, é muito comum, mas usando intencionalmente, falando, não, a gente queria fazer isso aqui, a gente fez pesquisa, testou. Sim. Tem até uma outra disciplina que junta também essa questão de psicologia, neurociência, comportamento humano, que é a economia comportamental, né, que está bem presente agora, principalmente com os estudos do Kahneman, que foi, enfim, prêmio Nobel, foi o primeiro psicólogo, não, né, um estudioso da psicologia que ganhou um prêmio Nobel. É o do Rápido e Devagar, né? Exato, é sensacional esse livro. Exatamente. E então se popularizou essa questão da economia comportamental. E já teve estudos aqui no Brasil, fora do Brasil, mas que no Brasil tem um case bacana referente a isso, que eles pegaram pensando em como a gente pode deixar a alimentação das pessoas mais saudáveis. Então teve um restaurante / supermercado, que ele mescla de departamentos, que eles mudaram a posição dos produtos pensando no hábito das pessoas. Então, por exemplo, quando a gente olha para um supermercado, por exemplo, é comum você ver que você vai sair ali no caixa alguns chocolates, algumas coisinhas ali que não necessariamente é bom para a saúde. Eles deixaram mais em evidência os produtos que seriam melhor para a sua saúde. Então, por exemplo, frutas, legumes, algo do tipo, onde as pessoas já tinham o hábito de adquirir aquele produto, mas agora é outro tipo de produto que é em evidência, mas que pode aproveitar daquele hábito que a pessoa tinha antes de consumir. Então, alguns restaurantes, fazendo um tipo de ação, conseguiram fazer isso em alguns bairros que trouxeram um pouco mais de saúde assim, para as pessoas através da alimentação. Esse é um caso simples, mas, de novo, se você olhar para tudo que a gente faz, né, a gente usa no dia a dia, né? Um e-commerce, por exemplo, você usa muito de comportamento humano, né? Para as pessoas adquirirem um produto ou serviço. Então, quando você já tem um cadastro, por exemplo, num e-commerce, e você não tem que ficar dando tantos cliques ou navegando em vários lugares e consegue ter um fluxo mais fluido, mais rápido, para você não perder tanto tempo assim, isso é pensando no seu comportamento. Né? E Alex, entrando agora que você falou de e-commerce, aproveitar esse gancho, entrando mais no dia a dia do design e o seu dia a dia também, em quais momentos você aplica a neurociência? São momentos específicos ou é o tempo todo? Como é que é isso no seu dia a dia? Eu acho que a questão do estudo do comportamento humano está muito mais inerente na pesquisa. Então, nos processos de pesquisa que a gente faz, e aí, de novo, as pesquisas podem aparecer em vários momentos, mas, por exemplo, eu quero entender como é que a pessoa está utilizando um determinado produto. E esse produto já existe, por exemplo. Nesse momento, eu já consigo trazer aspectos das neurociências ou da psicologia à tona. Logicamente que isso não substitui você conversar com as pessoas, você acompanhar um processo de como as pessoas utilizam aquele produto. Mas ajuda você também a entender muito o porquê dessas coisas, né? Quando a gente estuda o comportamento humano para um produto digital, por exemplo, igual eu trabalho na parte muito de produtos para varejo. Então, na hora que a gente está estudando lá o comportamento das pessoas, a gente está vendo o que ele está fazendo, a gente não está entendendo por quê. Por que é assim? Porque geralmente são pessoas que estão numa classe social Y, que às vezes teve estudo referente a tal coisa. Muitas vezes esses aspectos não vinham à tona. A gente ficava focando só no operacional, no que a pessoa estava fazendo. Mas por que ela está fazendo desse jeito? E na hora que a gente vai desenhar experiências em cima disso, é importante a gente saber isso também. Porque
a gente precisa entender um pouco mais de como é o background dessa pessoa para produzir experiências melhores. Se a gente focar só na função, pode ser que a gente vai trocar uma função pela outra e a pessoa vai ter, às vezes, a mesma experiência ruim que ela já estava tendo antes. Então, é importante a gente levar isso à tona, o background da pessoa. E aí é onde que entra neurociência, comportamento. Porque quando a gente pensa no nosso sistema nervoso, por exemplo, ele não é formado do dia para a noite, ele é formado conforme a gente vai crescendo, vai tendo background, vai tendo os modelos mentais, como é que a gente entende nós mesmos e o mundo ao nosso redor, e aí a gente vai alimentando todo esse repertório. Ou seja, cada pessoa tem o seu background, sua vivência, e logicamente essas pessoas depois fazem um grupo de pessoas que, né, a gente está mirando para um determinado produto, por exemplo. Então, é importante a gente entender tudo isso na hora de estar desenhando. Então, aspectos culturais, aspectos de aprendizagem, tudo isso a gente traz à tona na hora de produzir um produto também. Bacana. Queria entrar num aspecto, rapidamente, um aspecto ético aqui também, né? De você, de certa forma, você está provocando emoções nas outras pessoas. E se você está fazendo isso para a pessoa consumir mais hortifruti, né? Mais produtos saudáveis, é muito legal, é muito bacana. Esse é um bom exemplo, né? Exato, mas a gente tem, logicamente, né? A partir do momento que você tem esse conhecimento, isso te permite, de certa forma, manipular o teu usuário a fazer algo que talvez ele não fizesse. Ou não sei se tem algum caso famoso, assim, de um padrão de emoção que tenha usado e fala, cara, aqui eu acho que a galera não deveria ter feito. Funciona, mas não deveria ter feito, assim. Como que é isso pra ti? Bom, vocês já viajaram bastante de avião, né? Sim. Quantas vezes vocês não viram checado lá o seguro de bagagem que às vezes vocês não queriam, mas já estava lá ticado, por exemplo? Verdade. Então, é muito comum as pessoas se aproveitarem do comportamento. Quando a gente começa a criar hábitos, comportamentos, seja uma compra de uma passagem, seja num e-commerce de roupa, qualquer coisa parecida com isso, né? Ou na interação mesmo de um produto, um RP, algo parecido. A gente vai criando hábitos de navegação. Vai chegar um momento que as pessoas nem estão prestando tanta atenção assim. Você começa, é uma aprendizagem motora, né? Assim como você faz para tocar violão, por exemplo. Nas primeiras vezes você está lá tentando fazer os acordes, está aprendendo, então você está prestando super atenção. Depois de um momento, aquilo fica natural para você e você começa a tocar e vai embora. A mesma coisa quando a gente pensa numa navegação de um produto. Então, por exemplo, um site de compra de passagem. A pessoa ela compra a primeira vez, ela presta mais atenção. Na segunda, ela já sabe mais ou menos o caminho, ela não presta tanta atenção assim. Talvez na terceira, ela já está comprando ali e pensando no e-mail que ela vai mandar depois. Então, esse hábito ele é construído e aí, muitas vezes, as empresas nem sabem que estão utilizando de comportamento humano, de estudos de neurociência, algo parecido. Estudos não, né? De reflexos ali da neurociência. E acaba fazendo o que a gente chama de padrões escuros, né? O Deceptive Patterns. Né? Então, você induz a pessoa a fazer determinado tipo de comportamento para ela ter o próprio benefício, que no caso é do e-commerce aí de bagagem, é deixar o cheque lá. Já sabe que você não vai ter total atenção naquilo, você vai avançar, na que você viu, você adquiriu uma coisa que você não queria. Né? Quer um outro exemplo? Vai no shopping e você vê aquelas letras garrafais do preço a prazo e o preço à vista desse tamanhozinho, assim, né? Então, é bem comum também as pessoas utilizarem isso. Você fala, poxa, nossa, está muito barato. Porque você não está com atenção plena naquilo, você não está prestando total atenção naquilo, você acha que o preço que está valendo é o preço a prazo. Então, de novo, existem várias maneiras da gente aprender as coisas e várias maneiras da gente ter atenção nas coisas. Às vezes a gente tem uma atenção mais plena, mais aprofundada, e às vezes a gente tem uma atenção um pouco superficial sobre um determinado aspecto. E aí, muitas vezes, quando tem essa visão mais superficial de um determinado interação de produto ou serviço, às vezes as pessoas aproveitam e tiram benefício disso. Esses exemplos que você trouxe, tem não vou citar o lugar, mas tem um lugar que você contrata hotéis, que é bem famoso, vocês já até sabem qual é, que eles usam muitos gatilhos desse jeito. Só que a dúvida que eu fico beleza, como é que eles chegam na conclusão de esse gatilho é efetivo ou não? Eles vão lá e fazem essa união do acadêmico ou não? Eles vão metralhando o teste AB e descobrindo diversos gatilhos? Como normalmente é descoberto? Geralmente, você até falou antes, né, se outras disciplinas utilizavam. O marketing utiliza bastante, pro bem e pro mal. Né? Eu falei bonitinho do hortifruti lá, mas outros utilizam também para isso. E isso começa, às vezes, a ser tendência. Então, pode ser um dos motivos, né? É tendência a fazer essas coisas. Aí começa a utilizar. Uma vez eu dei uma palestra numa empresa
e eles usavam desses artifícios. E eles vieram me perguntar, poxa, mas no caso deles era assinatura. E aí eles faziam a assinatura lá e eles estavam muito nesse dilema se facilitava mais a pessoa cancelar a assinatura ou não do produto deles. E aí, cara, eu falei para eles, tá, cara, tudo é uma questão de ética. Eu sempre vou para transparência. Eu acho que a gente tem que ser sempre transparente. Você pode utilizar de gatilhos e tudo mais, por exemplo, utilizar lá a iluminação no Hortifruti, mas a pessoa sabe o que ela está levando. Quando a pessoa deixa de saber o que ela está fazendo, aí eu acho que você já rompeu a linha da ética, né? Hoje a gente não tem leis em cima disso, né? Ou ainda se tem, é branda, né? Então, eu acho que hoje é muito mais sobre como a empresa se porta. E isso também tem um preço. Na hora que a pessoa também saca que existe isso dentro de um produto, de um serviço, a primeira coisa que ela faz é ela não reclame aqui da vida, e é lá numa rede social da vida e reclamar daquilo. E aí a empresa começa a ficar mal falada, né? O seu brand é afetado, o posicionamento da empresa é afetado, enfim. E aí, no boca a boca, isso acaba podendo estragar uma reputação. Então, acho que é isso. E aí, muitas dessas empresas utilizam e vão aprendendo na questão de tendência, na questão de... Pode fazer, sim, teste de usabilidade e, de maneira intencional, fazer isso também. E aí, isso vai refletindo muito na ética que a empresa tem perante a sociedade. Mas nem sempre é a partir de um paper, de um artigo. Às vezes é simplesmente nos testes. Com certeza. É o que eu falei até antes. Muitas vezes as empresas utilizam desses recursos, utilizam desses gatilhos, mas nem sabem como ou qual que é o motivo daquilo dar certo. É simplesmente um experimento. Isso é legal também. Eu acho que a neurociências, psicologia, o design ele é muito multidisciplinar, né? Então, envolve arte, envolve engenharia, envolve tecnologia, envolve psicologia, envolve neurociência. Então, são várias áreas se juntando para conseguir formar a disciplina de design. E aí a gente vai somando tudo isso, vai fazendo todas essas aprendizagens, mas de uma maneira muito olhando para processos. Eu acho que as neurociências, por exemplo, a psicologia, por exemplo, elas nos ajudam a entender por que a gente faz esse processo dessa maneira. Então, isso pode ser feito por um time de design super experiente, mas também pode fazer e dar certo, entre aspas, por uma empresa que não tem nenhum desses métodos, nenhuma dessas abordagens, mas fez, funcionou e eu vou continuar fazendo, mas às vezes nem sabe por quê. E, Farina, antes da tua pergunta, eu queria reforçar que o Alex é um dos nossos instrutores da formação de Product Design. E se você que está assistindo esse episódio, se você quiser se aprofundar ainda mais, é claro que você tem que ir até o final desse episódio. Mas depois, se você quiser ir mais fundo, tem a formação de Product Design com a aula do Alex ensinando neurociência com design. E ali tem vários cases, ele vai muito fundo, é um conteúdo bem mais denso. Então, se você quiser, é um bom lugar. E tem o livro também, Alex, que escreveu um livro sobre design e neurociência. Alex, conta pra gente sobre o teu livro. Eu tenho o livro Design com Neurociência, que eu publiquei pela Casa do Código em 2022. Teve uma boa aceitação, assim, eu acho que é algo novo, relativamente novo no Brasil ainda, né? Embora lá fora é algo que eu falei, é mais maduro, aqui ainda é muito novo. E o livro se baseia muito nisso, em trazer esses insights. Eu trago muitos exemplos de experimentos, de papers ou experimentos feitos por outras organizações e como isso impacta no dia a dia. E você também tirar insights disso para trazer para o seu dia a dia, né? Então, o livro se baseia muito nisso e ainda no final do livro eu trago também um exemplo de você aplicando na prática isso num processo de pesquisa. E aí a pessoa também... E aí, conforme vai passando o processo de pesquisa, eu vou trazendo os insights da neurociência também. Por que a gente está fazendo aquele tipo de pesquisa daquela maneira? Então, foi um livro bacana, que em 2023 ele foi um dos 10 livros mais vendidos da área da tecnologia. Que legal. E também pelo pessoal do Design Team. Eles sempre fazem ali uma retrospectiva no final do ano sobre o que o pessoal achou dos melhores cursos, dos melhores livros, e também foi escolhido pela comunidade aí como o melhor livro de 2023. Parabéns. Já tem spoiler do segundo? Vai ser uma abordagem diferente, uma atualização? O que vai ser? Eu vou mirar muito mais agora o aspecto da economia comportamental. Legal. Vai chamar cognição. E aí a gente vai abranger como a economia comportamental impacta no design estratégico.
das organizações. Então, a gente vai olhar muito como a gente pode fazer os melhores processos pensando no que está rolando no cenário agora da economia. O que vale investir, o que não vale, como é que as pessoas percebem valor, principalmente, e como é que a gente aborda todo esse assunto utilizando o design, mas num outro aspecto, num aspecto mais estratégico. E outra pergunta que eu queria te fazer sobre neurociência, né? A gente estava falando, voltando um pouco à questão dos deceptive patterns, né? E de trabalhar algumas emoções. A neurociência explica, de alguma forma, por que o medo e a escassez e essa questão da urgência acabam vendendo mais do que você trazer, por exemplo, boas emoções, emoções positivas, de superação, de conquista? A gente, como seres, né, que fazem parte de grupos, a gente sempre quer estar fazendo parte de um grupo. É um instinto nosso, né? Então, se você pensar lá no Homo sapiens, ele só sobreviveu a toda a loucura que tinha ao redor dele porque ele fazia parte de determinados grupos. Esses grupos eram um meio de sobrevivência. Conforme o mundo foi evoluindo, isso deixou de ser uma sobrevivência diretamente e começou a ser sobre pertencimento. Então, a gente quer pertencer a determinados grupos, né? Então, por exemplo, a pessoa que curte rock and roll, ela percebe que tem um grupo que gosta de rock and roll também, ela quer fazer parte daquele grupo. Isso é um meio de venda, de consumo também, né? E aí, quando a gente pensa no consumo nosso, quando a gente pensa no nosso sistema nervoso, o nosso sistema nervoso, às vezes, ele toma decisões de acordo com gatilhos. Então, por exemplo, quando você, sei lá, eu vejo essa caneca aqui, eu achei ela bonita e tudo mais, e eu tenho receio de ser o único cara que não vou conseguir comprar essa caneca. É natural que o meu primeiro impulso seja comprar sem pensar, pô, será que eu realmente preciso disso? Isso me dispara dopamina também. Uhum. Quando você dispara dopamina no nosso sistema nervoso, ela é mais rápida do que quando chega a informação no nosso córtex pré-frontal, que é a parte que não é a parte que toma a decisão do nosso cérebro, mas é a parte que administra as funções que ajudam a tomar as decisões. Para ficar um exemplo até mais claro, é igual quando você vai, sei lá, no aniversário infantil, num buffet de criança, você está de dieta. Pô, tem um bolo lá bonito, cheio de cobertura, chocolate, etc. O seu primeiro instinto, seu primeiro gatilho mental é lembrar, poxa, bolo é gostoso pra caramba, né? Eu já comi bolos parecidos com esse, então eu vou querer um pedaço. O fato de você estar de dieta já foi pro beleléu. Você já consome o bolo, aí você fala, putz, eu tava de dieta. Aí você começa a lembrar Chegou que você... no córtex pré-frontal, né? No córtex pré-frontal. E a dieta? Então, o seu prazer de consumir aquilo, ele disparou, ele foi mais rápido, só que aí depois veio o peso na sua consciência referente à dieta que você estava fazendo antes. Aí é na hora que chegou no córtex pré-frontal, é mais rápido. Então, toda essa estrutura cerebral ajuda a gente, às vezes, a fazer compras impulsivas. Tem alguma defesa, assim? Não sei se também os neurocientistas ensinam alguma defesa contra isso. Assim. Criar hábitos. Não é fácil. Imagino. Né? Mas... Quando você cria hábitos e esses hábitos têm valor, você consegue esse disparo da dopamina também. Uhum. Então, por exemplo, eu não sou o melhor cara para falar sobre isso, mas quando você começa a fazer academia... Ouvi dizer, né? Fiquei sabendo. Quando você começa a fazer academia... Marcel é a pessoa indicada aqui. Eu faço na medida do possível. Quando você começa a fazer academia, é difícil você criar o primeiro hábito. Né? É sofrido. Todo mundo fala, né? Poxa, a pior coisa é você ir. Depois você tá lá, beleza. Todo mundo fala isso, né? Por quê? Porque é o hábito que você cria. Conforme você vai fazendo essas atividades físicas, você começa a perceber resultados. Poxa, meu corpo melhorou. Minha respiração está melhor. Né? Eu não estou tão ofegante mais. Né? Eu estou mais disposto. Isso dispara a dopamina também. Só que é uma construção. É uma construção a partir de um hábito. Né? Então, é diferente quando você pensa no bolo que eu tinha falado antes. Aqui não tem construção nenhuma. É só você consumir e pronto. Então, é mais rápido. Então... É através de criação de hábitos que a gente consegue fazer isso. Não é fácil. Não é. Tem livros bons também sobre isso, né? Tem o Poder do Hábito, tem o Hábitos Atômicos. Exato. Eu gostei bastante do Hábitos Atômicos, inclusive. Acho que tem várias dicas legais de formação de hábito. E realmente, a academia não é muito os meus hábitos, mas realmente quando você forma um hábito, aquilo se torna, de fato, uma defesa. Se torna né? prazeroso. É prazeroso para você, porque você está vendo resultados, você está vendo outros aspectos que não é só academia. Né? Aquilo tem uma recompensa.
Então, aí isso te dá prazer, né? E aí, esse prazer vai chegar um momento que ele vai confrontar o prazer de você consumir o bolo. Você fala, poxa, eu vou continuar aqui nessa pegada porque vale o investimento. Alex, voltando um pouco mais para o digital, você falou alguns exemplos mais de gatilhos, a gente falou de escassez, a gente falou de hotel, de passagem e tudo mais, mas você tem algum exemplo de algo grande que tinha várias coisas de neurociência envolvida e que não eram só esses gatilhos? Porque o que mais tem em comum é isso, é gatilho de escassez, é últimas vagas, coisas nesse sentido para gerar urgência ao medo. É o mais comum que a gente vê, principalmente com marketing. Sim. Mas e coisas grandes, assim, você já viu no digital? Sim, acho que, de cases, acho que tem um case que é muito, muito famoso, que é o próprio case da Amazon, né? Eu não sei se a Amazon olhou para isso também, né? De maneira assim. Até antes da Amazon, acho que vale um outro exemplo aqui também, que é um exemplo que eu gosto muito, que é um produto que é sobre neurociência. Ele chama Hello Sports. Esse é um fone que foi produzido para as pessoas praticarem esporte com mais atenção e mais facilidade de aprendizagem. Então, ele tem alguns eletrodos aqui no próprio fone, e aí a pessoa coloca o fone, ele dispara alguns impulsos elétricos que ajudam na criação do caminho dos neurônios. Por quê? Como é que a gente aprende as coisas? A gente tem os nossos neurônios, esses neurônios eles se conversam com várias partes do nosso cérebro. Então, por exemplo, voltando para o exemplo lá do violão. Estou aqui aprendendo a tocar violão. Aqui no meu cérebro está ligando vários neurônios referente a motor, a decoração, a decorar, né? Decorar a música. Tudo isso vai ligando aqui dentro do nosso sistema nervoso, que são chamados de sinapses. Esse fone, ele dispara alguns impulsos elétricos para ajudar a formar esses caminhos de maneira mais rápida. Porque é assim que a gente salva a nossa memória. Diferente de um computador, que a gente salva numa pasta, por exemplo, lá, que até a gente pensando antigamente, as pessoas guardavam arquivos dentro de uma pasta e isso o computador trouxe ali como uma referência. Quando a gente pensa no nosso cérebro, não é assim. A gente vai formando esses caminhos de neurônios até que a gente passe várias vezes por esses caminhos e isso fica gravado na nossa mente. Quando a gente vai puxar essa memória, tá mais de fácil acesso, né? É a mesma coisa que a gente está aprendendo violão, então eu faço várias vezes aquele acorde até uma hora que aquilo está ok para mim e eu consigo puxar isso de uma maneira mais fácil. Esse fone ajuda isso, trazendo esses impulsos elétricos para tocar violão, para natação, por exemplo. Tanto que o Michael Phelps, em 2016, aqui no Rio, ele estava usando esse fone. Olha só que legal. Aí teve até discussão se isso era doping, se não era doping. Né? Mas é um produto que é sobre neurociência, é um produto que ajuda no nosso desenvolvimento e tem a ver com o digital também, porque todos os controles que você faz desse fone... E está disponível para comprar, assim, em qualquer lugar? Nos Estados Unidos, eu acho que ainda tem. Caramba! Eu ainda acho que tem. Vou comprar, hein? Trabalhando de fone agora, né? Chegar no escritório, tá o Marcel com um foninho ali. Vou comprar. E o caso da Amazon, que eu estava falando antes, né? A Amazon, quando eles estavam começando a loja ali, parece que era o botão, ele não tinha tanto destaque, assim, o botão de adquirir carrinho. Eles perdiam muitas vendas em cima disso. Aí isso a gente está falando no começo mesmo de e-commerce, não tinha tanta referência assim. E aí eles mudaram a cor do botão para ser uma cor totalmente diferente do restante do site. E virou call to action. Mas naquela época não existia esse conceito e tudo mais. Tá vendo? Todo mundo usa hoje em dia, mas naquela época nem tinha tanto. E isso fez que a Amazon bombasse e começasse a vender milhões da noite para o dia. Por causa de um botão que eles mudaram a cor. Né? Então, assim, é um exemplo até simples, mas é sobre comportamento humano. É sobre hábito. Eu já vi muitos testes AB de cor de botão, aí tem essa discussão, se é uma resposta positiva tem que ser sim, se é negativa tem que ser verde, se é negativa tem que ser vermelho. Eu tendo a achar que faz sentido, mas eu já vi casos de teste AB de sucesso, que a resposta positiva era vermelha, tipo, o botão comprar era vermelho, pagar, por exemplo, totalmente contra-intuitivo, mas que fazia sentido. Isso é verdade? Tem casos que... Falando de case, agora eu vou falar de um case meu. Eu trabalhei num e-commerce que era focado em cultura pop. E aí a gente desenhou vários elementos do site com referência à cultura pop. Então, os ícones do site era tipo o capacete do Homem de Ferro, a nave lá do Star Wars. Então, eram várias referências em cima disso.
E a gente fez um teste AB em cima disso, tirando essas referências, fazendo ali uma iconografia um pouco mais parecido com outros e-commerces. Então, por exemplo, o carrinho era o carrinho mesmo, o outro era a nave do Star Wars, esse aqui já era o carrinho mesmo. E a gente fez toda essa mudança e fez o teste AB em cima disso tudo. O site que mais funcionou era o que era mais convencional, é o que as pessoas já conheciam em outros e-commerces. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? A partir do momento que você traz referências de coisas que as pessoas já utilizam no dia a dia, por exemplo, uma iconografia, rede social, por exemplo. As pessoas usam o dia todo rede social. Aí você vai ter interações que são similares ao que tem na rede social. Por que você vai brigar com a aprendizagem da pessoa? Por que você quer que a pessoa aprenda de novo um determinado recurso? Não tem sentido. Aproveita já essa aprendizagem dela, que ela já tem. E aí volta todo aquele assunto que eu falei sobre como repertório e tudo mais. No nosso ficou muito nítido isso. Então, por exemplo, às vezes é uma cor do botão que está diferente, só que ele ainda é um call to action. Ele ainda é uma cor que se destaca das outras cores. Então, a pessoa sabe que na hora que ela vai utilizar ali o e-commerce, ela sabe que aquele botão que está em destaque com a cor maior, geralmente é o botão de finalizar a compra. Mesmo que seja uma cor diferente de outras cores, mas é o botão que está mais em destaque. Então, ela sabe que é aquele botão para finalizar a compra. Aí, puxando a Amazon, fez isso lá no início, na época que ninguém estava olhando para isso, né? E foi sucesso para ela. E também as próprias pessoas não tinham o conhecimento. Comprar online era uma grande novidade. Então, também tinha o aprendizado das pessoas saberem usar aquilo. Né? Então, exatamente. Legal. E no B2B, assim, existe um certo mito, né, de que o B2B é muito mais racional, o cliente, o usuário do B2B não lida com essas emoções, ele está fazendo ali uma planilha, mas acho que não é tão verdade assim, né? Não, cara, no B2B a gente atua lá e assim, a gente tem ainda bastante do nosso produto ali legado, então a gente vai melhorando, vai desenvolvendo ali trazendo mais para o que é hoje, para um design mais parecido que é hoje, olhando para as tendências e olhando para o comportamento humano também. Então, a gente vai evoluindo. E aí, conforme as pessoas vão utilizando esses produtos, elas vão criando hábitos. E aí, quando você vai melhorando para ajudar as pessoas a terem hábitos melhores, então, por exemplo, uma tarefa que, sei lá, demoraria ela passar por 3, 4 telas, e aí a gente vai ajudando ela a ter... Embora isso é um jargão que muitas vezes não é totalmente assertivo, né? Menos clique é melhor, menos tela é melhor. Não necessariamente. Mas é importante que a pessoa ali, por exemplo, tenha noção do que ela está fazendo, na onde ela está. E aí, aquele negócio da atenção plena, da atenção mais focada. E aí, a gente vai colaborando para que isso aconteça na hora que a gente está desenvolvendo as interfaces para esse usuário. Mas eles estão criando hábitos ainda. Então, como é que a gente pode melhorar o hábito que a pessoa já tem, mas que ela consiga ser mais rápida nas suas tarefas, ela consiga ter mais performance nas suas tarefas, né? Porque quando a gente olha para B2B, geralmente para um RP, é muito sobre performance, né? Então, a pessoa que está operacionando aquilo, ela tem, sei lá, por exemplo, um centro de distribuição, está chegando ali para o supermercadista ali, um caminhão de Coca-Cola. Tem que dar entrada em tudo aquilo ali. Você vai fazer toda uma navegaçãozinha ali, que a pessoa... Não, a pessoa tem que ir lá e dar um monte de clique, e entrando na mercadoria. Então, como é que a gente consegue ajudar nessa performance? Nesse hábito que ele já tem, como é que a gente pode melhorar? E aí, logicamente, você vai mudar em alguma característica o hábito, mas uma mudança que vem ajudar, entendeu? Você falou isso de que nem sempre menos clique é melhor, e eu lembrei de um outro caso de teste AB que eu vi, que eram vários testes AB de checkout. E aí, você pensa, o checkout tem que ter menos etapas, menos campos, menos etc. E, de fato, vários desses ABs, o que tinham menos cliques e menos campos, ganhavam. Mas teve um AB específico que era o aumento do checkout. Na verdade, não era o aumento do checkout, era o mesmo checkout, só que ele quebrou em 3 ou 4 páginas. Então, sim. Você clicava em Next. Esse teve maior conversão. E aí, os caras tinham umas hipóteses lá. Eu lembro que uma delas era porque assustava menos as pessoas e ela já estava... A cada Next, ela já estava mais convencida. Já preenchi, vou continuar preenchendo. Né? Do que mostrar 20 campos, sei lá, 10 campos de uma vez. Assusta menos, tem menos bounce. Tem um exemplo mais antigo que é bem nessa linha, que é o Google Forms e o Typeform. Né? O Google Forms você pode fazer lá uma tripa gigante com um monte de pergunta e o Typeform você geralmente, o default dele é uma pergunta por tela. Você dá o next, vem a próxima pergunta, você dá o next. Se você voltar, ele tira aquela pergunta que você estava da tela.
E, de fato, pelo fato de ser mais limpo, mais focado, é o lance da atenção plena, né? Ele provoca que a pessoa tenha total atenção no que ela está respondendo. E eu gosto muito mais, inclusive. Tem maior taxa de, tem mais taxa de resposta. Tem mais taxa de resposta. Dá para fazer o mesmo no Google Forms agora, né? Você consegue fazer o next, mas finish. não é tão bonito. Mas não é tão bonito. Não é tão bonito. Cara, o seu cérebro, você tem que pensar sempre assim, o seu cérebro ele não gosta de fazer esforço. Então, inclusive academia. Mas... O físico também não, pelo visto, né? Sim, até que se torne um hábito. Ele está controlando tudo isso. Quando você vai assistir alguma coisa no streaming, por exemplo, aí você vê lá, sei lá, não sei se vocês gostam, pô, viu De Volta pro Futuro. Nossa, quero assistir de novo De Volta pro Futuro. Nossa, é genial esse filme aqui. Já é provado em estudos da Netflix que as pessoas preferem assistir conteúdos que elas já viram do que novos conteúdos. Por quê? Porque o seu cérebro já está acostumado com aquilo. Tem menos carga cognitiva, né? Exatamente. Seu cérebro faz menos esforço. Quando a gente pensa igual no checkout que vocês trouxeram aqui. Se você está colocando ali steps, a pessoa sabe exatamente onde ela está, ela vai se sentir confortável naquilo. Ela sabe que não vai ter surpresa. Então, muitas vezes o pessoal quer fazer aquele one-page checkout com todos os campos já ali, né, para a pessoa ver. Mas muitas vezes o jeito que é disponibilizado aquilo, a pessoa está vendo aquele monte de campo, mas não sabe o que ela está fazendo necessariamente, né? Porque não tem algum status falando, pô, você está preenchendo agora os dados dos seus dados, ou os dados do seu cartão de crédito. Então, muitas vezes não fica claro. E aí a pessoa se sente desconfortável. Fala, pô, será que eu estou fazendo alguma coisa errada? Agora, quando você está falando de steps, por exemplo, páginas, pô, é mais cliques que você vai dar, só que você está dando um conforto para a pessoa está sabendo o que ela está fazendo. Faz sentido. Né? Então, tirando o jargão, muitas vezes não é tudo na mesma página, ou menos clique que vai ser a melhor experiência. Isso depende de caso a caso, é por isso que a gente faz essas pesquisas todas. Né? E, Alex, eu fiquei bem curioso para saber como foi que você se interessou pelo mundo de neurociência e pensou na conexão com isso. Foi um conteúdo que você consumiu? Foi algum insight? De onde veio isso tudo? Cara, legal essa pergunta. Em 2017, eu fui num evento chamado Hacktown, em Santa Rita do Sapucaí. Já fui. Três vezes, sei lá. É um ótimo evento. E eu fui lá para palestrar. E aí eu cheguei lá e fiz minha palestra logo no primeiro dia e fui curtir o evento. E para quem não conhece, é um evento multidisciplinar, assim, né? Ele tem palestras sobre design, tecnologia, mas tem sobre o mercado da música, sobre gastronomia, tem gente fazendo meditação, enfim. Acontece em toda a cidade ali. O evento ele é produzido junto com o pessoal da Inatel, né, a faculdade lá que fica em Santa Rita do Sapucaí, e acontece na cidade toda. Então, é bem legal, assim, quem tiver interesse, acho que super vale a pena ir. E aí, nesse evento, eu assisti uma palestra sobre neurociências e o impacto dos estudos da neurociência, que é um estudo muito acadêmico, e nisso impactando na vida do dia a dia das pessoas. E era bem uma época que eu estava estudando muito sobre pesquisa em design, assim. Porque, para mim, acho que se falar, poxa, de tudo que você faz no processo de design, qual que você acha que é mais relevante? Eu acho que o que mais relevante é a pesquisa. Porque a pesquisa está inerente em todo o processo e a gente está fazendo aquilo com base em dados. Não está fazendo aquilo porque a gente acha... Né, é diferente de você comprar um sofá para sua casa, né? Você fala, poxa, é meu gosto pessoal. Embora, se a gente pode entrar no aspecto de pesquisa, dá para fazer também. Mas... eu estava muito imerso nessa disciplina do design. E era que eu vi aquela palestra, eu falei, poxa, acho que é isso. Acho que isso tem tudo a ver com o que eu estou pesquisando aqui. E aí eu fui consumir mais conteúdo sobre neurociência. E aí eu encontrei o livro da Carla Tipo, que é uma divulgadora científica, neurocientista também. E ela tem uma didática muito boa no livro dela. E eu fiquei mais apaixonado ainda. Falei, quero me aprofundar ainda mais nisso. Aí eu fui fazer uma pós na PUC do Rio Grande do Sul. Nessa pós, acho que tinha eu e mais uma pessoa que não era psicólogo, o resto era tudo psicólogo. Então, era bem focado na saúde mesmo. É legal que você fazia aula e depois já tinha terapia. Né? E aí foi legal porque, assim, por mais que era focada na saúde, tinha muita coisa sobre fundamentos da neurociência. E eu consegui extrair muito daquilo da pós. E aí o meu TCC foi sobre a junção de design e neurociência. Eu não tive uma matéria disso, mas eu peguei os insights da neurociência para somar ao design. Né? E isso se tornou base para o livro depois. Então, aí depois, com o pessoal da Casa do Código, a gente viu essa oportunidade de transformar esse TCC em livro.
Você sabe se foi o primeiro livro, assim, no Brasil, em português, a juntar as duas coisas? Não, já tinha algumas abordagens, mas muito parecido com marketing mesmo, assim. Mais, até o termo neurodesign, coisas assim, que eu sou relativamente contra, vou ser polêmico aqui, eu sou relativamente contra porque a neurociência, a gente para pensar, quando a gente começa a ter os primeiros estudos, é no início do século passado. Então, perante a humanidade, é muito recente. Porque foi difícil o pessoal começar a estudar o cérebro humano, muito por conta de religião achando que aquilo era blasfêmia e tudo mais. Tanto que você tem um avanço muito maior na astronomia do que na própria neurociência, por exemplo. Já tem muito mais anos de astronomia, que é olhar para o céu, né? E aí, quando a gente foi para a neurociência, demorou muito para a gente começar a estudar. Então, é relativamente novo e a gente ainda está descobrindo muitas coisas, né? Então, a gente está nessa caminhada. A gente não tem o fim da neurociência ainda. A gente está caminhando ainda... passamos de júnior indo para pleno, digamos assim, né? E pode ser que muita coisa que até esteja no meu livro ou estudos que estão sendo feitos, que ainda lá na frente a gente vai mudar a nossa perspectiva, porque isso ainda está muito no começo. E aí que eu quero dizer com isso tudo é que eu acho que é muito cedo para a gente criar uma nova disciplina se a gente está estudando uma disciplina ainda nesse momento que não está nem perto do meio, né? Então, acho que é isso, assim. E aí foi isso, basicamente essa história de jornada. Aí lancei o livro e continuo estudando os outros aspectos comportamentais. Eu acho que livro focado em UX, design, neurociência e UX, design, aí sim é o primeiro aqui no Brasil. Muito bacana, Alex. Obrigado pela tua presença aqui com a gente hoje. Poxa, eu que agradeço aí o convite, foi um prazerzão e precisar, estamos sempre aí. Valeu, e obrigado, Marcel, também. Por estar aqui. Claro, óbvio. Bacana. Pessoal, para você que viu a gente até agora, não esquece de deixar seu like, assinar o nosso canal aqui no YouTube, se você estiver no YouTube, deixa as nossas 5 estrelinhas ali no Spotify. Com isso, você ajuda esse conteúdo a chegar para mais gente e divulgar aí a palavra da neurociência com o design. Alex, que também, reforçando, é instrutor da nossa formação de Product Design. Então, se você quiser saber mais, tem também a nossa formação em Product Design. Você vai ter aula com o Alex, a aula dele está sensacional. Obrigado, galera. Até a próxima.